E no diálogo com o Reginaldo Sena, a gente está trazendo temas aqui importantes para você, empresário, que podem impactar positivamente no seu negócio. Vamos continuar com o quadro falando muito sobre recuperação judicial. Para você que tem um negócio, que tem uma empresa, que está enrolado com dívida, não sabe como fazer para sair dessa situação, você tem remédios jurídicos poderosos em que você pode deixar de ser vítima da pressão dos seus credores, daqueles que querem te quebrar e que estão lhe cobrando juros extorsivos, abusivos, com um contrato de financiamento bancário que você acha que você é obrigado a cumprir, que você está dando a sua vida para cumprir o contrato de financiamento bancário, quando você tem remédio jurídico para não dar a vida. Cumprir a obrigação, sim, desde que o preço não seja a vida. Doutor Carone, obrigado. Eu que agradeço, doutor Reginaldo, mais uma vez por essa oportunidade e conversar contigo sobre um tema muito importante, que é o que você comentou aqui na abertura, né? Um instrumento legal, poderoso para o empresário recuperar a sua empresa, o seu sonho, né? A sua atividade empresarial. Ou seja, cumprir o contrato desde que o preço não seja a sua vida. Sem dúvida. Porque, doutor Carone, o cara não dorme mais. Não tem mais prazer de ir na empresa. Telefone o tempo todo cobrando. Ameaça de banco. De processos judiciais. Já deu a vida, né? Aí já é a vida, né? Já. Não tem mais paciência para nada. E a ideia, né, além do empresário se desgastar, estresse, problemas, né, não conseguir se desenvolver empresarialmente, o risco da atividade empresarial cessar, parar, quebrar, a chamada falência, né, empresarial. Então a recuperação é justamente por isso, ela é um instrumento legal que vai ajudar o empresário a superar a crise econômica com segurança jurídica, mantendo a função social da empresa, gerando empregos, pagando tributos e, acima de tudo, preservando o sonho daquele empreendedor. Agora, doutor Carone, tem muita gente, tem um aspecto aí que eu quero comentar contigo, porque tem muita gente que é assim, quando ele faz uma dívida, ele se acha no dever moral de pagar aquela dívida. Tem gente que acha desonesto rediscutir a dívida. Ah, eu fui no banco, assinei um contrato, me arrumou o dinheiro, agora eu tenho que me virar para pagar. É desonesto rediscutir uma dívida, doutor Jorge Carone? Não é. É imoral rediscutir a dívida, doutor Jorge Carone? Não é desonesto, não é imoral, mas você sabe que isso que você falou, nós enfrentamos muito aí no mercado jurídico, né, como advogado. Eu tenho muitos empresários que têm dificuldades em aceitar que ele não vai ter que pagar essa dívida. Não é? Que ele vai ter que suspender qualquer pagamento. Não, mas eu quero pagar. Não. A partir de agora você não paga mais ninguém. Senão você vai quebrar. Porque senão você vai quebrar. Então nós vamos pensar primeiro no seu negócio, para depois pensar nos seus credores. De forma segura, de forma que preserve os interesses da empresa, os interesses dos empregados, e, por consequência, o interesse público. E aí eu acho que um dado interessante, uma dica para você. Você está com dívida. Qual é o limite do perigo dessa dívida para você? É quando você pensa em dar alguma garantia. Não é isso, doutor Jorge Carone? Sim, perfeito. Quer dizer, eu estou endividado com o banco fala para mim assim, porque é assim, vou dar dica para você aqui, meu amigo. Se eu estiver errado, o doutor Carone me corrige. Nós aprendemos que o nosso bem maior, a nossa casa, a nossa residência, é impenhorável. Ok, desde que você não dê a casa em garantia do banco, não é isso, doutor Jorge? Perfeito. Ou seja, eu tenho a minha única casa que eu moro ali. Ninguém mexe, porque é minha residência para sustentar a minha família. Agora, se eu por livre iniciativa, certo? Me corrija se eu estiver errado, doutor Carone. Vou lá, pego a escritura, vou no banco e falo, ô, seu banco, tudo bem com o senhor, seu gerente? Estou precisando de 100 mil reais aí de empréstimo. Minha casa vale 300 mil, mas eu queria dar garantia. Piora mesmo? Piora. Mesmo sendo o único bem? Mesmo sendo o único bem. Se o próprio devedor obrigou ao pagamento, garantindo esse pagamento com o seu próprio bem... E eu fui lá, dei o bem ele depois não vai poder alegar que aquele bem é bem de família e, portanto, não poderia servir como garantia. Isso não tem porque jeito. A vontade dele anterior foi de trazer aquele bem para garantia do pagamento. Então, a lei garante o bem de família desde que, em determinadas situações excepcionais, você não tenha ofertado esse bem em garantia de pagamento. Então, se você ofertou o bem em garantia de pagamento, você não vai poder alegar bem de família depois. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, eu converso com muitos empresários
em alguns deles que está numa situação caótica, muito crítica, o cara fica sem saber como fazer para sair do endividamento que ele se encontra. E nós estamos aqui discutindo justamente remédios jurídicos. Plausível, legal, não é? E que você não precisa se humilhar diante do seu credor, porque, meu amigo, vou dizer para você. Difícil negociar, né? É difícil, Você que é um especialista em negociação. Gente, tem pessoas, e vocês devem ter passado por uma experiência dessa, se não passou, não queira, que você deve para alguém que não tem coração. Quando você deve para alguém que o Deus dele é o dinheiro, meu amigo, ele vai lhe matar, ele vai lhe sugar, lhe sangrar o máximo para tomar tudo de você. É verdade. E você tem a lei, você não precisa nem conversar com esse cara, ele quer lhe sangrar, quer tomar tudo que você tem por causa de uma dívida, junta todo mundo que você deve, contrata um advogado e vai para a recuperação judicial, a antiga concordata. É um bicho de 7 cabeças, doutor Jorge Caroni? Não. É tão complexo assim, doutor Jorge Caroni? Não é não. Simplifica para a gente essa conversa. Nada mais é que uma forma de você colocar, como você bem falou, todos os seus credores numa mesa de negociação, vamos dizer assim, numa mesa virtual, e você apresentar um plano de pagamento nos termos que a lei estabelece, alguns critérios, algumas condições para aprovação do plano. Me diga uma coisa, nessa judicial, em que você na audiência apresenta lá para o juiz, é uma curiosidade que eu tenho, ela é uma curiosidade processual, mas você pode estar perguntando, tem um julgamento final, quando as partes não chegam num acordo? O juiz sentencia no final, diz, olha, o banco A, o cartão de crédito B, o credor C, não sei o que, não aceitou, eu, juiz, vou determinar. Isso. Nós temos duas formas de recuperação judicial hoje na lei, né? Tá. Nós temos o que nós chamamos de recuperação ordinária, né? Recuperação judicial ordinária. Simplifica isso. O que É aquela que é comum, vamos dizer assim, e uma que é especial. A ordinária é aquela que eu posso livremente, eu devedor, empresa devedora, apresentar um plano de pagamento aí nos termos da lei. O juiz apenas ele é um fiscal do cumprimento da negociação, do plano de recuperação, da forma como ele foi aprovado. O juiz não sentencia, ele só homologa. Ele sentencia por meio da homologação. Ok. Mas quem aprova o plano são os próprios credores. Então os credores, nos termos da lei, é que aprovam o plano. Se os credores não aprovarem nos termos da lei, aí o juiz convola aquela recuperação judicial em falência. Então essa é a ordinária. A especial, que é muito interessante comentar, que é aquela preparada para o microempresário e para o empresário de pequeno porte. Nessa, o plano já está pré-aprovado na lei. O plano já é previsto na lei. Olha isso, interessante. Então, a empresa devedora, cumprindo as condições que estão na lei, os credores, independentemente da vontade deles, estão sujeitos àquele plano de recuperação. São obrigados a aceitar. Isso. E se não aceitarem, o juiz aí sim impõe, pela força da lei, pela justiça, o cumprimento daquele plano. Dá um exemplo para nós de um exemplo de que a lei impõe. O que seria? Então, por exemplo, você é uma microempresa que tem um conjunto de devedores e que você entra com uma recuperação especial. E aí tem as condições da lei e a lei fala que você pode parcelar as suas dívidas, desde que permitidas pela lei, né? Tem a natureza das dívidas que são permitidas ou não no plano de recuperação, e você parcela em 5 anos, você propõe o parcelamento dessas dívidas em 5 anos. E aí o juiz, independentemente da vontade do credor de concordar ou não, homologa. Esse é o plano de recuperação especial. O que você pode fazer muitas vezes é discutir a questão dos juros, porque a lei fala em imposição da taxa Selic, com uma atualização que é muito menor do que os juros bancários. Tal. Sim, é verdade. Então, você pode fazer um plano e desde que você apresenta que suas dívidas serão pagas em 5 anos, o juiz só homologa aquele plano. Ele ouve os credores, mas mesmo que o credor ofereça uma objeção àquele plano, o juiz vai lá e impõe o cumprimento daquele plano. Essa é a recuperação especial. A recuperação ordinária, o juiz não intervém dessa forma, porque ela depende da Assembleia de Credores aprovar o plano, só que, por consequência, você pode apresentar o plano que você quiser. Você vai pagar em 20 anos, sim, com deságio de 50%, com taxa anual de 2% ao ano, e é assim que eu posso pagar. E aí eu provo isso financeiramente, contabilmente, tal, e aí os credores vão votar esse plano. Cada um na sua categoria, tem valor de crédito, valor de cabeça.
nos termos que a lei define, uma forma de aprovação, de quórum para a aprovação do plano. Aí, se o plano for aprovado, o juiz apenas homologa. Se o plano não for aprovado, o que pode ocasionar é a falência da empresa, porque aí a empresa devedora depende dessa aprovação dos credores. Se não conseguir aprovação, a justiça pode decretar a falência da empresa. Presta atenção, meu amigo, olha, é importante isso. O que o doutor Carone está nos ensinando aqui é o seguinte: você é um microempresário, é isso? Isso, microempresário e empresário de pequeno porte. Empresário de pequeno porte, que está endividado, está enrolado com dívida. Você está esperando o quê para buscar? E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a grande empresa, ela vai ter que apresentar o seu plano de pagamento das dívidas dos seus credores, ou seja, aqueles que ela deve. E o juiz homologa ou não, tem uma proposta lá, se não homologar, as partes não aceitarem, vai à falência. Você que é pequeno, que é o microempresário, você já tem estabelecido na lei. O plano já... O plano já na lei. Por exemplo, a lei diz que você pode parcelar em até 5 anos. E até 5 anos. Está na lei. Olha que coisa extraordinária. O que você está esperando para pensar numa saída para esse teu problema, meu amigo? Por isso que nós estamos aqui justamente para corroborar, colaborar contigo. Uma decisão judicial dessa demora quanto tempo? Olha, varia muito, mas um procedimento desse, às vezes, nós tivemos esse ano planos aprovados em menos de 6 meses. Menos de 6 meses. Entre você entrar com a ação... Isso. Mas alguns mais de 6 meses a 1 ano, eu diria. Tem planos que são mais demorados, são revistos, o período de suspensão das ações e execuções, porque isso é interessante falar. Sim, foi não. Existe um procedimento para até a aprovação do plano pelos credores. Qual é? Enquanto isso, as ações e execuções existentes contra a empresa devedora, elas ficam suspensas. Ou seja, os credores não vão mais importunar a empresa devedora. Não vai haver mais penhora de faturamento, não vai haver penhora de bens. As ações suspendem. Justamente para proteger o caixa da empresa, para que ela continue desenvolvendo a sua atividade empresarial. É uma decisão liminar, é uma tutela antecipada. É como se fosse uma tutela antecipada, mas ela é uma decisão prevista no procedimento. É o primeiro ato. Quando o advogado do juiz, ele já pede. Ele já pede o processamento da recuperação, e a própria lei define que o juiz ele nomeia um administrador judicial para acompanhar a recuperação, e ele também dá uma decisão processando e suspendendo as ações e execuções judiciais existentes contra a empresa devedora. Mesmo para pequena empresa? Mesmo para pequena empresa. Esse administrador judicial, ele vai na empresa, sentar na mesa, mexer papel, extrato bancário, ele interfere na gestão? Ele não pode interferir na gestão. Obviamente, na prática, dependendo do administrador judicial, tem comportamentos diferentes aí no mercado, de atuação desse profissional. Mas ele não pode chegar lá e dizer, você não vai pagar isso aqui você não paga. Não, ele só fiscaliza o procedimento da recuperação. Ou seja, papel, documento. Mas ele não interfere nos atos de gestão da empresa. Não é ele. Pode até acontecer, a lei prevê a possibilidade de afastamento dos gestores da empresa em determinadas situações. Sim. Mas aí é somente por ordem judicial e não pelo administrador judicial. Né? O que o administrador judicial recebe os documentos contábeis, ele avalia e fiscaliza e controla o procedimento judicial, né, da recuperação. Doutor Carone, eu ouvindo você, gente, eu não sei se você tem tendo a oportunidade aí também de estar assistindo a gente, eu vejo uma conduta tão simplificada dessa questão. Por que as empresas, por que quem está endividado com o seu negócio, ele fica preso nisso? Porque ele acha que não vale a pena, que o advogado é muito caro, que ele vai perder, que contrato ele tem que cumprir. Por quê? Você tem uma opinião formada sobre isso? Eu tenho, Reginaldo. São vários fatores, podemos dizer, que interferem nessa situação. Acho que o primeiro deles é a falta de conhecimento. Acho que é o principal. Eu também acredito em você que falta de conhecimento é o principal. Eu acho que tem muita gente que não conhece, não sabe que tem essa solução jurídica. Segundo fator é a avaliação de risco, né? Se eu entrar com a recuperação, eu perco crédito no mercado, meu fornecedor não fornece mais para mim, eu tenho o risco da falência, eu vou ter fiscalização na minha empresa. Então, toda essa avaliação de risco, muitas vezes o empresário tem uma certa resistência, seja por falta de conhecimento, seja porque entende que não é o melhor remédio. E o terceiro, que eu acho que concilia com o segundo, é essa situação que o empresário acha sempre que tem uma solução melhor além da recuperação.
eu vou discutir isso judicialmente, eu vou pagar um, não vou pagar outro, eu vou abrir uma nova empresa aqui do nome do meu filho, essa aqui eu vou deixar de lado. E aí vai tocando e não leva. E eu quero aproveitar aqui, eu sei que o tema é recuperação judicial, mas existem outras soluções que o empresário pode fazer antes da recuperação, que são melhores do que essa tentativa de recuperação à brasileira, né? No sentido mais vulgar, abrindo, e vai, vou deixar isso aqui estourar, e vou não sei o quê. Então, eu acredito que... E tem um pouco dessa cultura ainda no Brasil, de que recuperação judicial é para o sócio fracassado, para a empresa problemática, né? É uma questão cultural, de estresse, que o empresário muitas vezes não quer assumir, não quer revelar. E é importante que o seu empresário, o associado que está nos assistindo aqui, saiba que se está na lei é porque muitos empresários passam pela mesma situação, porque senão não estaria previsto na lei. Ou seja, se existe lei é porque está na busca. Está na busca de solução e porque é importante para o mercado, para a economia, para a sociedade. Verdade. Porque se não tivessem os empreendedores, você corajoso, assumindo o seu risco, colocando o seu patrimônio, o seu tempo e tal, a solução veio porque você fez isso, né? Senão... A lei tem uma função social. A lei está aí para fazer isso. Olha, são soluções como essa. No outro programa eu pedi para você comentar quais são as outras soluções viáveis para isso. O Dr. Jorge Carone vai estar sempre conosco, trazendo temas de interesse de você, empresário, em especial do comércio, mas também de qualquer outro segmento que está assistindo nós. Graças a Deus que a rede social é universal, para todo mundo assistir. E nós estamos aqui à sua disposição, fazendo contato conosco sempre que você precisar, ou então dando dica de algum tema que você queira conversar. O Dr. Jorge Carone está aqui para tratar especificamente dessa questão do direito empresarial, mais focado na recuperação do teu negócio. Acredite, você não precisa quebrar. Dr. Carone, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. A gente volta a qualquer momento pela TV Comércio, trazendo mais dicas para você. Valeu!